Cada pessoa neste mundo tem a sua história, o seu passado. E com isso também se inclui as dificuldades que enfrentaram ao longo da vida e as benécias. E cada um escolhe o que acha melhor, certo? O que muitos não se dão conta é observar o que está por trás dessa escolha. Alguém, de forma sutil, influenciou ou para o lado do bem ou para o lado do mal. Mas, mesmo que houve influências, houve escolhas em aceitar ou não a sugestão dada. Com isso, cada um de nós, sem exceção, escolhemos a quem servimos, a Deus ou ao diabo. Aquilo que insistimos viver fala a quem honramos. Ou seja, aquilo que perseveramos no nosso comportamento reflete o que temos na nossa cabeça, na mente, no intelecto, no pensamento, revela o que alimentamos e quem realmente aceitamos. Podemos escutar muitas vozes, mas uma só voz predomina dentro da nossa mente. Ou seja, um só Senhor é capaz de ser o mestre. Jesus fala quem foi o diabo, para você entender como ele procede. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Jesus revela o comportamento do diabo por um simples objetivo, para que eu possa entender como ele é e entender o que não fazer para que ele não seja o meu pai. Bom, aqui diz que desde o princípio o diabo não se firmou na verdade. É assim que se comporta aqueles que não são de Deus. Uma hora fala ou se comporta na verdade, mas depois volta a viver na mentira. Quer dizer, tentam cumprir a verdade para algumas ocasiões, mas outras preferem viver na mentira, porque satisfazem aos seus desejos particulares. Por exemplo, sabe que não se deve cobiçar a mulher alheia. Cobiça. Aproveita a oportunidade para chegar perto dela e começa a conversar com o intuito de atrair ela. Ou seja, alimenta, gosta daquele desejo, cobiça. Não contraria, não odeia a sua fraqueza, porque no fundo quer continuar. Outro exemplo, muito comum também, é que quer sempre que as coisas saiam do seu jeito. Ninguém pode se opor, ninguém pode ensinar, porque se ofende quando é ensinado a fazer a forma certa. Bem, são muitos casos que podemos dar exemplo, mas eu vou deixar que você pense sobre si mesmo. Por amor você tem a Deus, porque esse assunto é muito sério. Aqui estamos tratando da sua alma. Pense, enquanto vamos a uma linda faixa instrumental da novela Gênesis, a criação, de Daniel Figueiredo, e voltamos logo a seguir.
Bem, para recapitular um pouquinho do que estávamos falando antes dessa música instrumental linda da novela Gênesis, estávamos falando sobre o comportamento do diabo, pois ele foi homicida desde o princípio, porque não se firmou na verdade. E por que não firmou-se na verdade? Porque não havia verdade nele. Em outras palavras, a verdade é o que é certo. Se você não quer aceitar o que é certo, justo, então isso descreve que em você não existe verdade. O diabo, antes de ser diabo, ele era um anjo de luz. Mas houve uma altura em que no seu íntimo ele não aceitou ser inferior a Deus. Ele quis estar acima de Deus. Cobiçou a glória de Deus. Ou seja, buscou a sua própria honra de forma injusta. Porque Deus é Deus, maravilhoso, soberano, misericordioso, bondoso. Como que eu posso querer ser ou tirar o lugar de Deus, ele tendo essas características? É porque no íntimo há algo injusto, né? Errado. O diabo ignorou todas as qualidades de Deus para cobiçar essa glória. Isso é errado. Isso não é verdade. Isso é mal. A verdade não está ligado ao que é mal. Jesus disse, quando ele profere mentira, está falando do diabo, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Ou seja, o diabo profere a mentira, porque ele é a mentira. Foi através dele que começou a existir a mentira. Ou seja, foi ele quem gerou. E todo aquele que fala a mentira ou vive uma mentira, fala do que é próprio, fala do seu pai, que é o diabo. E a pergunta que fica no ar, quem é seu pai? O que você profere, expressa, manifesta, conduz, pronuncia, diz quem é você e quem é seu pai. E Jesus continua falando o seguinte, mas porque vos digo a verdade, não me credes. João capítulo 8, versículo 45. Veja que a crença é uma escolha que eu faço, que você faz para si também. É você que escolhe crer ou não. E escolhe de acordo com o que você quer alimentar. Por isso que Jesus disse, porque vos digo a verdade, não me credes. Não crer porque quer servir ao diabo. Não é que a verdade seja mentira, mas é porque a verdade contraria os desejos carnais. Por amor de Deus, ouvinte, considere a sua alma. Você não deve se apoiar nessa mentira, porque o fundador dela é homicida. É mau. Não quer o seu bem. Ele odeia que você tenha a escolha de optar pela verdade. Então, como é que ele faz? Ele pinta a verdade como algo cruel. O diabo é mentiroso e a sua proposta é te enganar. Então, você tem que entender que você precisa observar bem, usar uma fé inteligente para que você atenta para a sua alma, o seu íntimo, para que então você não seja punida juntamente com o diabo no tribunal final. Ame a verdade, porque ela te liberta. O diabo está preso na sua angústia e para ofender a Deus, ele quer que você
siga ele para não sofrer sozinha.